Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula número 8. Nessa aula nós vamos conversar sobre a abordagem estruturalista da administração. Obviamente que essa abordagem ela é dividida em duas teorias, né? Nós temos propriamente a teoria estruturalista, que nós vamos ver na outra aula, e a teoria da burocracia, que é o que nós vamos ver hoje. A teoria da burocracia tem um foco muito grande na estruturação das organizações, principalmente é muito aplicável dentro da administração pública. Vocês vão ver também que nas organizações privadas a teoria da burocracia serviu como uma forma de estruturar melhor as empresas, como se fosse uma espécie de complemento das teorias clássica e da administração científica. Enquanto que a abordagem estruturalista voltada para a própria teoria estruturalista já é mais voltada, além da estrutura, para as pessoas e para o ambiente intra-organizacional e também um ambiente interorganizacional entre as organizações. Portanto, já se começa a falar dessa troca, né, do ambiente já não ser mais fechado, como a gente tinha visto nas teorias anteriores, né? Obviamente que vocês precisam perceber que nós estamos aqui falando de uma teoria que surgiu em 1909, que é a teoria da burocracia. Então, os pressupostos ainda são muito semelhantes aos pressupostos da teoria clássica e da administração científica. Então, quando a gente começa a estudar o modelo burocrático de organização, o que nós devemos dar ênfase aqui? O que esse modelo vai tratar conosco? Vai tratar da estruturação das organizações, tá certo? Então, o modelo ele foca na estrutura dos espaços e é muito utilizado no sentido da administração pública propriamente dita. Mas por quê? Porque conforme o tempo foi passando, né, aí associado ao estabelecimento do conflito entre a dominação e a submissão de alguns indivíduos sobre outros, começou-se a perceber o quê? Que nas comunidades mais primitivas, quando havia excedente econômico, ou seja, quando existia sobra, os indivíduos eram deslocados daquele trabalho manual de caçar, né, colher, para ficar sobre a administração desse excedente, ou seja, dessas sobras. E através do trabalho intelectual, esses indivíduos acabaram se transformando em uma minoria privilegiada, né, digamos, responsáveis pela administração daquilo que tinha como excedente. E é a partir daí que surgem, portanto, as burocracias, né, que surgem esse pessoal especializado para cuidar, né, dessa parte mais abastada da sociedade, a cuidar, portanto, da estrutura da vida em sociedade. Então, essas pessoas passaram a centralizar os interesses particulares diversos, né, recrutar mão de obra em nome do interesse coletivo, criar normas, tabus, mitos, regras para se viver em sociedade, e é daí que surge, portanto, a teoria da burocracia, no sentido de organizar a estrutura do interesse público para a maior eficiência, né, e principalmente das empresas públicas e dos órgãos públicos, né, das estruturas públicas, mas também nas empresas privadas, no sentido de tirar, portanto, do domínio do dono a administração e criar aquilo que a gente chama de uma administração mais tecnocrata, mais técnica, né? Uma administração mais profissionalizada, nesse sentido. Então, nem sempre quem administra é o dono, pode ser, portanto, um técnico especializado, uma pessoa formada em administração, por exemplo. E aqui é que surgem esses pressupostos, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente começa a observar exemplos, né, que a gente tem dessa confusão entre o que é público e o que é privado. E isso se dá muito visível quando a gente pensa, por exemplo, nos clientelismos, nos favoritismos políticos que existem, né? Onde, você é amigo de fulano, então você tem algum privilégio, você consegue resolver uma coisa de forma mais rápida, né, do que uma outra pessoa ou um cidadão comum resolveria, né? E durante muito tempo na administração pública, se vocês lerem uma obra
que se chama 1808, vocês vão perceber que essa obra ela traz muito dessa característica da confusão entre o que é público e o que é privado, que a gente chama de patrimonialismo. E durante muito tempo isso permaneceu na nossa sociedade como algo enraizado, onde as pessoas simplesmente confundiam, principalmente o rei, né, na época da monarquia, confundia e achava que tudo aquilo que ele arrecadava como impostos era dele e não simplesmente da população, para trazer melhoria para a população. Então, com isso surgiu uma camada muito abastada da sociedade que ficava ali, digamos assim, bebendo e comendo do bom e do melhor junto com o rei e era responsável pela administração da coisa pública e fazia com que a administração acontecesse, claro que sempre em prol da realeza. A partir daí foi evoluindo, nós viramos república, obviamente, e com isso essa proposta patrimonialista acabou dando lugar para essa proposta burocrática, no sentido do quê? No sentido de olhar para a administração de forma mais profissional, mais regrada, para que esses vícios do patrimonialismo, dessa confusão entre o que era público e o privado, essa confusão que existia, pudesse deixar de existir e haver mais regramentos, mais condutas apropriadas da administração pública, principalmente. E vocês devem conhecer, obviamente, né, um exemplo de burocracia no sentido ruim da palavra, né? Como vocês podem ver nessa charge aqui, ó, já é a 10ª vez que eu venho aqui, agora acredito que não falta mais nenhuma informação minha. Aí a atendente olha pro papel, pega o papelzinho, olha, né? Olha, parece que tá tudo certo. Aham, falta esse dado aqui, ainda não vamos poder resolver teu problema. Ou seja, no sentido de ficar feliz de não conseguir resolver o problema. É uma sátira, mas realmente é uma das grandes dificuldades que as pessoas sofrem quando se dirigem aos serviços públicos. Por quê? Porque essa burocracia ela é entendida pelas suas disfunções, pelos problemas que ela causa para a sociedade. E que normalmente estão ligados à lentidão, à dificuldade, o papelório, né? Ou seja, o excesso de papéis, né? E excesso de formalismo, que é o que a gente vai discutir aqui mais para frente. Mas a concepção de burocracia não surgiu dessa forma, né? O conceito de burocracia ele parte dessa questão do regramento, de criar normas e condutas para que a estruturação das organizações, sejam públicas ou privadas, possa atingir os seus objetivos maiores e beirar a eficiência. Essa era a proposta do Max Weber, que é o precursor dessa teoria, que foi professor, né, das universidades de Freiburg e Edinburgh, na Alemanha, e é considerado o mais importante estudioso aí, portanto, da burocracia e da sociologia, né? Então, o século XX é o século da burocracia, né? Porque tanto é que durante muito tempo a burocracia foi entendida como sendo uma das formas de condução da administração pública, e só ali para o final do século XX, né? Basicamente, por exemplo, em 1995 aqui no Brasil é que nós começamos a pensar na reestruturação da administração pública. Eu estou falando muito de administração pública aqui porque realmente os conceitos da burocracia passam muito por essa área da administração pública, tá certo? E o Max Weber ele pertenceu a uma família de classe média na cidade de Berlim, na Alemanha, né? Não foi bom aluno, né? Era, digamos assim, os professores consideravam ele moralmente imaturo e ele participava de duelos, acabou contraindo várias dívidas, consumiu muito álcool no serviço militar, ou seja, não era uma pessoa muito confiável na época, né? Mas fases de depressão e internamento alternadas com fases de intensa atividade intelectual marcam aí, portanto, a vida do Max Weber, que é o precursor dessa teoria, tá certo? Então, o que é a burocracia para o Max Weber, né? É um sistema social de organização da sociedade, né? Um jeito, um tipo de estruturar a produção, seja ela produção de produtos ou de serviços, né? Em que prevalecem as normas escritas, visando o quê? A racionalidade e a igualdade no tratamento dos membros de uma organização, sejam eles participantes, clientes ou público. Então, o conceito de burocracia não traz toda aquela lentidão, aqueles problemas, aquela falta de vontade do funcionalismo público como nós vemos
bem aqui. Aqui a proposta é que fosse um sistema social que trabalhasse com regras, com normas escritas, e visando o quê? Visando uma administração profissional e racional, para que as pessoas fossem tratadas de forma igual quando fossem atendidas, né? Sejam eles participantes, clientes ou o público, no caso da administração pública. Mas por que burocracia é poder? Vejam que quem detém a burocracia, quem detém o aparelho burocrático detém o poder. Por quê? Porque na burocracia se pode fazer e refazer regras e normas, estabelecer critérios, modificar legislações. Sob o seu ponto de vista da racionalidade, o legislativo faz isso, né? Pode satisfazer os demais indivíduos do grupo social, como o caso do executivo, tornando-se temido e reverenciado, como é o caso de muitos políticos que vêm sendo reverenciados, apesar de cumprirem o seu dever junto com a sociedade, são muitas vezes considerados aí, portanto, figuras públicas de alto nome, né? A hierarquização piramidal, lá, aquelas pirâmides que nós vimos, né, da estrutura da organização nas empresas, entre dirigentes e dirigidos, assegura o controle e a vigilância. O que isso significa? Significa dizer que os preceitos lá que nós vimos da unidade de comando e da hierarquização e divisão entre unidades de comando, entre, portanto, a ideia de que um subordinado deve responder a um único chefe e existem, portanto, as subordinações hierarquizadas, né, onde cada chefe responde ao seu superior imediato, é exatamente o conceito de burocracia de forma estruturalizada, ou seja, de forma estrutural. Né? Então, o Estado é um exemplo de burocracia muito claro, porque ele detém o poder de polícia, seja de polícia coercitiva, né, como o caso de polícia, de polícia a nível de segurança, quanto também a nível de polícia administrativa, que ele detém o poder de regular, por exemplo, se ele vai dar uma licença ou não vai dar uma licença para uma determinada empresa efetuar uma determinada atividade, ou abrir a sua loja, ou abrir a sua fábrica em determinada localidade. Então, ele controla, orienta e comanda as demais organizações. O Estado é nada mais, nada menos do que aquele que exerce o poder soberano sobre um conjunto de indivíduos e é exemplo nítido de poder burocrático, né? E quais são as características que nós temos dentro dessa estrutura da burocracia, né? Enquanto os leigos, as pessoas que não conhecem, né, o estudo da burocracia, veem ela a partir só dos problemas, das suas disfunções, dos defeitos, né, com aquela ideia da multiplicação dos entraves, do grande volume de papéis, do excesso de documentos e do exagerado apego de funcionários a regras e procedimentos, né, com a questão da ineficiência, o Weber tem um ponto de vista diferente desse. Como vocês já viram lá atrás, o conceito dele beira a questão do regramento e das normas escritas. A burocracia para ele é uma forma de organizar, obviamente de forma mais eficiente, né, os processos produtivos, uma vez que consegue antecipar e detalhar exatamente como os procedimentos devem ser seguidos, porque se as normas são escritas, né, e se há padrões de comportamento, portanto, há a possibilidade de você prever quais serão os resultados, né, e o atingimento dos objetivos. A gente já vai ver isso mais aqui para frente, né? Enquanto Karl Marx, né, um grande precursor aí, portanto, do comunismo, via a burocracia como um fenômeno parasitário, ou seja, um grupo de pessoas vivendo do trabalho dos outros, impondo regras e subordinação, o Weber vê a burocracia como sendo de caráter legal, né, com normas e regulamentos, portanto, estruturadamente, as normas e os regulamentos são criados por essa burocracia para serem seguidos, né? O caráter formal escrito das comunicações, ou seja, a comunicação entre os membros dessas burocracias e quem trabalha para ela é feito de forma escrita, portanto, não é comunicação verbal, é tudo documentado. Né? E isso é uma característica muito forte dentro da administração pública, essa documentação que existe. Tanto é que uma das disfunções é o próprio excesso de papéis, né, dentro da administração pública. Também a questão do caráter racional e da divisão do trabalho, no sentido de que cada um vai ficar responsável por aquilo
que foi destinado a fazer, no sentido do cargo que exerce. Então, o foco aqui está muito mais no cargo que exerce do que na pessoa propriamente dita, né? Impessoalidade nas relações. O que se leva em consideração aqui são os cargos que as pessoas exercem dentro da administração e não, basicamente, as relações que elas têm entre elas. Hierarquia de autoridade, como eu já falei, né, uma estruturação muito rígida, né, de hierarquia, no sentido de que cada superior deve supervisionar mesmo seus subordinados dentro da estrutura hierárquica que foi prevista. Já que é um processo de estruturação, a estrutura hierárquica se torna aqui bastante visível e bastante forte, né? Aqui, rotinas e procedimentos estandardizados, que significa o quê? Que tudo está sob protocolo, que a gente chama dos procedimentos operacionais padronizados, digamos assim. Que tudo o que se faz dentro dessa administração possui um padrão, possui um protocolo de como ser executado. É nesse sentido. Competência técnica e meritocracia, né? Como é que as pessoas são selecionadas dentro desse sistema burocrático? Através de meritocracia e de competência técnica, né? No caso da administração pública, por exemplo, nós temos o caso do concurso público, né? Que as pessoas são selecionadas através da sua competência técnica, né? E eles acabam seguindo ou subindo dentro dos níveis hierárquicos conforme, portanto, a sua possibilidade de demonstrar que cumpriu determinados requisitos dentro da carreira. E esses requisitos são comuns a todos aqueles que estão dentro daquele mesmo plano de carreira. É nesse sentido. Né? Especialização da administração, ou seja, aquela tecnocracia, aquele profissionalismo, né? A administração, portanto, ela não é mais exercida especificamente ou só pelo dono da empresa, né? Ou pelo próprio Estado, mas aí o Estado contrata pessoas que vão, portanto, exercer a administração em nome dele. E as empresas também podem fazer isso quando contratam administradores profissionais. É nesse sentido, né? Temos também a profissionalização dos participantes, né, no sentido de que, como a gente já viu ali que existem o pessoal selecionado pela competência técnica e pela meritocracia, né, ou seja, meritocracia, que nesse caso identifica que o mérito é do povo, o mérito é daquela pessoa para que ela possa atingir determinados objetivos. Então a profissionalização dos participantes é resultado do quê? Dessa competência técnica e, portanto, ele é responsável por uma etapa já muito bem clara desse processo de produção, seja de serviços ou seja de produtos propriamente ditos, né? Completa previsibilidade de funcionamento, ou seja, se é uma organização que tem caráter legal de normas, que tem um caráter formal e escrito das comunicações, a previsibilidade de funcionamento é visível. Por quê? Porque já tem normas que estabelecem como que deve ser feito o procedimento e a comunicação é feita através de documento, então é possível prever quais serão os resultados a partir dessa legalização, né, dessas normas e regulamentos e desse caráter formal e escrito das comunicações. Tá certo? Quais são as vantagens técnicas que nós temos de utilizar a burocracia enquanto proposta de estruturação de uma organização? A própria racionalidade na obtenção dos objetivos, ou seja, os procedimentos para se chegar a um determinado resultado, para se atingir os objetivos, é feito de forma racional, de forma pensada, né? Estabelecendo, portanto, os passos que são necessários para se chegar a isso. E é exatamente esse caráter legal e formal que nós temos da estruturação da burocracia que faz com que essa racionalidade fique ainda mais evidente, não é verdade? Temos a questão da precisão também, né, com a distribuição prévia de competências para decidir e executar. Portanto, se você já entra sabendo qual é a tua competência técnica, há uma precisão maior, porque você vai ser responsável técnico por aquela ação ou por aquele serviço, né, que precisa ser executado. Rapidez, também conhecimento de antemão do trâmite, dos canais pelos quais os papéis passam. Por quê? Porque já tem um fluxo estabelecido e isso aumenta a rapidez, portanto, de decisão, já que os procedimentos são mais padronizados, né? Univocidade de interpretação, a interpretação fica mais clara acerca da autoridade máxima. Por quê? Porque, como a gente já viu ali, o uso de papéis da comunicação escrita faz com que as informações cheguem de forma mais clara, nesse caso,
forma mais clara para que a interpretação seja feita pela autoridade máxima, né? E também uniformidade de rotinas, né? Porque como é tudo padronizado, se torna mais fácil, portanto, você ter um padrão de como que são as rotinas diárias aí executadas dentro da organização, né? Além disso, nós temos a questão da continuidade da organização, né, que é a substituição do pessoal afastado por outro que tenha competência técnica igual e, portanto, a manutenção da organização, né, garantindo, portanto, que aquela pessoa, como os procedimentos são padronizados, a comunicação é escrita, que aquela pessoa que está entrando no lugar tenha condições suficientes de fazer o quê? De fazer o exercício daquela mesma função que o anterior estava fazendo, né? Nesse sentido. Redução da fricção entre as pessoas, cada qual sabendo o seu assunto não se intromete na competência alheia, porque cada um é responsável, técnico, por uma determinada área e ele faz aquilo que ele é responsável, que ele, no caso, por exemplo, da administração pública, daquilo que ele foi contratado a nível de concurso público para fazer e ponto final, né? Constância, com decisões iguais tomadas para casos semelhantes. Na administração pública isso acontece muito, né? Nós já temos um caso que foi decidido de uma determinada forma por ser uma característica específica, quando acontece um outro caso semelhante àquele, portanto, usa-se a mesma base, a mesma motivação, digamos assim, para decidir sobre aquele caso. Além disso, subordinação, o que faz com que todos se beneficiem dos resultados e se assegure fidelidade ao trabalho. Subordinação no sentido do quê? De respeitar aquilo que está posto no cargo dele, nas legalidades e nas normas que foram estabelecidas pela organização ou pela administração pública, né? Confiabilidade, com regras conhecidas de antemão e despersonalizadas. Confiabilidade no sentido do quê? De confiar que aquelas regras são, digamos assim, regras que servem para a melhor condução da vida em sociedade ou da vida dentro da organização, né? E, portanto, a confiabilidade nessas regras, e como elas já são conhecidas de antemão, você se sujeita àquilo se você, portanto, se sentir confortável. Senão, você não faz parte, não precisa fazer parte da organização. É nesse sentido, né? Mérito e carreira por esforço pessoal, ou seja, o que determina que todos façam o melhor que puderem. Portanto, como eu já falei, para você subir na carreira é um esforço, um mérito pessoal teu, e não é baseado, portanto, no puxa-saquismo do fulano, do ciclano ou do chefe, né? Por quê? Porque é conforme os encaminhamentos que você faz acerca do plano de carreira que você tem. Você tem lá durante muito tempo, por exemplo, na administração pública, você simplesmente subia dentro do plano de carreira somente tendo tempo de serviço. Hoje em dia já tem alguns outros requisitos que são a nível de competências que o servidor público precisa desenvolver, mas basicamente é ele que precisa desenvolver, ele não precisa do chefe fazer alguma coisa para ele. Quando ele cumpre os requisitos que estão postos na lei, ele progride dentro da carreira, do plano de carreira dele. Claro, ele solicita, portanto, a progressão baseado nos documentos que ele comprova essa progressão, né? Nesse sentido, que ele comprova os requisitos para aquela progressão. E é assim que funciona dentro do processo burocrático, né? Porém, nem tudo são pérolas, como eu sempre digo, existem problemas, e na administração pública e na teoria burocrática não é diferente, né? Em função de tudo isso que eu falei aqui, existe um exagerado apego aos regulamentos, ou seja, as pessoas olham tanto para o que está posto nas leis e nas regras que acabam sendo inflexíveis, não tomando decisões que vão para uma discricionalidade administrativa, no sentido do que? De tomar decisões baseadas na lei, mas que a lei, portanto, flexibiliza você a tomar determinadas decisões. As pessoas ficam rígidas, inflexíveis, porque estão tão apegadas às normas e aos regulamentos. E isso é um problema dentro da administração pública, principalmente. Esse exagerado apego aos regulamentos, como a gente viu lá naquela charge no início. Não porque está faltando esse dado aqui, né? Muitas vezes o dado seria simples de ser coletado, mas está faltando ali, portanto não pode fazer, né? No sentido de ser um exagerado apego aí ao que está previsto nos regulamentos.
Também o excesso de formalismo e papelório, né? Ou seja, cria-se aí um grande fluxo de papéis, porque toda a comunicação ela é feita através de comunicação escrita. Obviamente que a gente pode dizer que esses papéis não são mais físicos, mas é um excesso de papéis virtuais agora, né? Em função da gente utilizar, portanto, os PDFs, os documentos digitais, e produz, portanto, uma quantidade muito grande de dados dentro da administração pública, que tudo tem que estar documentado, né, nesse sentido. Também cria-se uma grande resistência a mudanças, né, o que foi uma coisa que sempre ocorreu aqui, né, dentro da administração pública, no sentido de você estar tão acostumado com aquele padrão de serviço que, de repente, uma inovação ou uma questão que vai trazer uma mudança pode ser vista com maus olhos dentro da administração que está tão regrada, tão padronizada, como a gente já comentou aqui. Né? Também a despersonalização do relacionamento, né? Os clientes são transformados em números, né? Porque todos são tratados da mesma forma, e na administração pública não é diferente, né? Ou seja, as pessoas são tratadas como mais um usuário, e não como um usuário específico com necessidades específicas, né? O que é um problema, obviamente, essa mecanização no processo de atendimento no serviço público que muitas vezes acontece. Além disso, superconformidade a rotinas e a procedimentos, aquela cultura da acomodação. Você já deve ter ouvido aí, né? Servidor público é acomodado, não quer saber de evoluir, não quer melhorar o atendimento, não quer atender o usuário bem, porque o serviço público muitas vezes acaba tendo servidores que são acomodados, que permanecem 10, 15, 20 anos, às vezes, exercendo a mesma função e não tem, portanto, vontade de mudar, ou de se aperfeiçoar, ou de se qualificar para melhorar o atendimento ou melhorar o serviço que presta, né, nesse sentido. Então, além disso, nós temos a imposição, né, e modificação de regras perante o público interno, perante o público externo, perdão, né? Como o público externo desconhece quais são as normas e as regras muitas vezes, né? Aí a administração pública pode fazer aquele joguinho para não ter muito trabalho, né? No sentido de, tá faltando tal papel, volte aqui outro dia. Tá faltando tal dado, como a gente viu o caso ali, né? O quê? Para não ter trabalho de resolver o problema daquele usuário. E isso acontece muito, né, quando você tem aí pessoas que estão descomprometidas com a administração pública, e é o caso lá da Charge também que nós vimos, né? Exibição de sinais de autoridade, isso também fica claro dentro da administração pública, né? Um uniforme mais vistoso, uma escrivaninha, né, ou uma mesa maior, né, um banheiro ou um estacionamento privativo lá na sala da pessoa, dependendo da função que exerce dentro da administração pública, né? Você vai ver, por exemplo, um diplomata, ele tem um carro exclusivo para ele, você vai ver, não sei quem mais lá, tem algumas outras regalias, né? Vai ver o juiz lá que tem auxílio moradia de mais de 3 mil reais e tudo mais. Então, isso demonstra pra gente alguns sinais de autoridade dentro da administração pública, né? Geração de grupos econômicos parasitários, né? No sentido do quê? No sentido de, para tentar burlar essa burocracia e não ter que se sujeitar a essas burocracias, criam-se grupos econômicos que são parasitários, que vão funcionar à beirada dessa administração. Como o caso, por exemplo, para você resolver o problema da documentação do teu carro, você não quer ter que enfrentar toda a burocracia que tem lá no Detran, o que você faz? Você contrata um despachante. E aí cria-se, portanto, um grupo econômico aí ganhando dinheiro em cima dessas burocracias que a administração pública cria. Um exemplo simples aqui para mostrar para vocês sobre esse aspecto, né? Criação de tropeços e dificuldades burocráticas para promover a contratação de especialistas em preenchimento de formulários. É uma crítica muito forte sobre isso aqui, que é o quê? Você cria toda uma dificuldade para contratação, porque tem que passar por concurso público, de provas e títulos e não sei o que, várias etapas para quê? Para muitas vezes essas pessoas virarem simples especialistas em preenchimento de formulário, né? Ou seja, sem nenhum tipo de capacidade ou de necessidade, porque pode ter a capacidade, mas sem muita necessidade de trabalhar com a questão do intelecto, né? E sim virar um mero preenchedor de formulários dentro da administração pública, o que pode acontecer e é um dos grandes problemas e gargalos que a gente tem.
né? Fragmentação excessiva das ciências, uma departamentalização muito artificial das áreas do conhecimento, né? Com essa questão dessa burocracia muito técnica, as pessoas são departamentalizadas de forma muito artificial e acabam não se comunicando e produzindo ciência, né? E aumentando, portanto, a qualidade daquilo que se faz dentro da organização, porque cada um trabalha dentro do seu quadrado, né? Nesse sentido. Vocês vão ver muitas dessas disfunções, dessas características, depois em um momento que eu vou disponibilizar para vocês 2 episódios aqui de uma série que se chama Os Aspones, né, que foi uma série que foi veiculada pela Rede Globo, né, e que significa Os Assessores de Porcaria Nenhuma. E é muito interessante essa série porque ela aborda de forma muito satirizada todas essas disfunções da burocracia que a gente encontra aqui discutidas nessa aula de hoje, né? Então, o que a gente pode, para já irmos encaminhando para o fechamento, no sentido de definir o que é uma organização burocrática, né? Nada mais é do que aquilo que o Max Weber falou lá, né? Que é uma estrutura ou organização social em que a direção das atividades coletivas fica a cargo de um aparelho impessoal hierárquico, né? Ou seja, no caso do Estado, a gente está falando aqui de uma organização burocrática pública, né? Que age segundo critérios impessoais e métodos racionais. Então, se a gente fosse qualificar a administração pública, a gente diria que ela é uma estrutura ou organização social em que a direção das atividades coletivas fica a cargo de um aparelho impessoal, ou seja, o Estado é impessoal, hierárquico, que age segundo critérios impessoais e métodos racionais, métodos, portanto, organizados, né, padronizados de como agir com a sociedade, com a sua população, né? Então, caracteriza-se pela separação dos que executam em relação aos que planejam, organizam, dirigem, gerenciam e controlam. Assim, o aparelho dirigente constitui-se num conjunto de burocratas recrutados de acordo com as regras que o próprio grupo adota e aplica, que é essa tecnocracia, esses tecnocratas, essas pessoas que são selecionadas através de concurso público para cargos que os próprios administradores públicos estabelecem como sendo a forma, né, de seleção para a entrada na administração pública. É um exemplo típico aí de organização burocrática, a administração pública, né? O Weber, portanto, defende que a atividade de mandar também pode ser um conhecimento técnico específico. Portanto, ele diz que a administração ela pode ser, sim, exercida de forma técnica ou profissional, né? E aí que fica muito mais clara essa questão da administração profissional ser exercida por pessoas que são técnicas, né? Não especificamente só por aquele que detém o dom de administrar, como a gente via, portanto, que as teorias preconizavam no início lá, quando a gente via, né, sobre a teoria clássica, a administração científica, antes dessa profissionalização da administração. Antes de nós finalizarmos e falarmos, portanto, sobre apreciação crítica, eu vou disponibilizar aqui para vocês agora um vídeo de uns alunos que falaram sobre a teoria da burocracia numa linguagem bastante acessível, né? Eles tratam, portanto, dessa teoria numa linguagem de aluno para aluno mesmo. Eu espero que vocês gostem, eu vou disponibilizar aqui para vocês agora. Papeladas, filas, demora, uma coisa horrorosa. Demorado, lento, governo, muitos processos são coisas necessárias a princípio, mas que acabam atrasando demais o final. Burocracia para mim é assim, eu imagino fila, eu imagino assim que resolver qualquer coisa e a pessoa assim, carimbando papel, uma lentidão absurda. Na verdade, o que pensamos entender por burocracia é justamente o que ela faz. Suas disfunções são aplicáveis pelo estresse, as excessivas regras e o acúmulo de papéis aos quais fazemos associações. Mas para criticarmos este método, assim como fizeram alguns estudiosos, precisamos primeiro conhecê-lo melhor. Segundo Max Weber, sociólogo alemão criador da teoria da sociologia, a burocracia é a teoria que o enfoque se encontra na estrutura organizacional, nas regras e na organização dos procedimentos.
tudo é trabalhado de acordo com a racionalidade organizacional, ou seja, sendo ele o único modo de organizar eficientemente o grande número de pessoas e, assim, consequentemente, proporcionar um crescimento econômico e político. Quando Weber escreveu o fenômeno burocrático, mostrou a necessidade de que se houvesse uma uniformidade nos processos dentro da empresa, a valorização da meritocracia e uma maior profissionalização das organizações, utilizando-se de algumas das características das quais falaremos a seguir. Se o indivíduo age com base em valores pessoais, lealdade, compaixão, amizade e justiça, ele age através da racionalidade substantiva. Já se o indivíduo se baseia na relação custo-benefício para a resolução de problemas, utilizando-se de interesses mais pragmáticos, ele age através da racionalidade instrumental. Mas a organização burocrática se fundamenta na racionalidade instrumental e na autoridade racional legal. A autoridade de uma pessoa sobre outra se deve ao cargo que ela ocupa dentro da organização. As funções existem e são definidas de acordo com as necessidades das organizações, mas as competências necessárias ao exercício dessas funções são determinadas por leis e regulamentos. Uma pessoa pode assumir um cargo apenas quando tem competência técnica para tal. Outra característica é a divisão do trabalho. Baseia-se em regras específicas e as mesmas devem ser executadas de modo a permitir que os objetivos sejam alcançados. Para cada pessoa, são atribuídas atividades pelas quais é responsável. Os membros da organização têm direitos e deveres, limitados por regras que se aplicam a todos, igualmente, de acordo com o cargo ou a função. Cada organização tem uma espécie de legislação própria, manual ou código de conduta. A hierarquia é definida por regras explícitas e os direitos e deveres de cada cargo também são definidos com base nestas regras, de modo a garantir o exercício da autoridade e seus limites. Quanto mais alto é um cargo na pirâmide hierárquica, maiores são as responsabilidades, obrigações e privilégios. Quando o sistema burocrático opera as maiores disfunções, a organização passa por ter vantagens como rapidez de decisões, comunicação eficiente, redução de conflitos, confiabilidade, entre outros. Nenhuma outra teoria posterior foi capaz de detalhar com tamanha precisão o funcionamento organizacional, fazendo com que a teoria burocrática seja, até os dias de hoje, a principal e mais utilizada nos ambientes empresariais. Muito bom, né? Muito legal, parabenizo os alunos que fizeram o vídeo e é realmente o que nós conversamos aqui nessa aula, né? Vocês puderam ver aí como ele falou sobre a questão do subordinado, né? Dos privilégios que a gente tem dentro da administração pública, falou sobre a estrutura organizacional, falou sobre as disfunções, falou sobre a proposta de organização a nível de regulamentos e regras e criação de manuais de conduta dentro das organizações, exatamente o conceito ou a proposta que nós temos aqui da teoria burocrática, tá certo? E com relação às críticas a essa teoria, né? Como a gente sabe, além de todas as disfunções, várias críticas foram tecidas acerca dessa administração burocrática, né? Algumas dessas críticas vão excesso de formalismo da burocracia, né? Ou seja, aqui se fala que a burocracia ela é muito racional, muito legal, muito estanque e que não considera, portanto, o ambiente em que ela está envolvida, que ela é basicamente muito instrumental, né? Uma segunda crítica é o mecanicismo e as limitações da teoria da máquina. Para vocês terem uma ideia, essa teoria da burocracia, ela é, portanto, o desdobramento
da teoria clássica e da administração científica, tá? Então, ela volta a tratar das questões que nós mencionamos lá nessas teorias, da especialização, da padronização, da unidade de comando, da própria uniformidade aí, portanto, de práticas, né, dessa padronização, da própria negligência à organização informal, né, aquilo que a gente viu lá na administração, na Escola das Relações Humanas, né, e é um modelo extremamente tecnocrático e mecanicista, como a gente viu lá na teoria da máquina, né, onde o homem é tratado como um apêndice da máquina, que também só que de forma técnica, né, de forma mecanizada o trabalho, né, do indivíduo a partir do cargo que ele exerce, né. Também temos a questão do conservantismo da burocracia, que tem a ver a questão de levar o profissional que exerce uma função ou um cargo dentro dessa administração burocrática à conformidade e a falta ou desinteresse por mudanças, né? A abordagem de sistema fechado é aquela abordagem que a gente já tem da teoria clássica e da administração científica, de ver a organização ali como uma bolha, né? Fechada, sem influência do ambiente. Então essa teoria não trata nada sobre a influência que a organização burocrática tem de variáveis externas a ela, né? Além disso, abordagem descritiva e explicativa, né? É como se fosse um receituário de como administrar com regras e padrões muito claros ou muito bem estabelecidos, digamos assim. E, portanto, é uma crítica, porque fazer administração não é uma receita de bolo, você coloca tanto disso, tanto aquilo. Depende do contexto no qual a empresa ou a organização está inserida, né? Além disso, temos as críticas que são multivariadas à burocracia, né? A questão das pessoas serem muito seguidoras, né, a regras, né, uma autoridade muito centralizada, né, e que o conflito aqui ele é indesejável, né, porque o modelo já fala, não, já que tudo é padronizado, então não pode haver conflito, porque tudo é feito da mesma forma, né, só que às vezes o conflito dentro das organizações podem ser agentes de mudanças, e isso é portanto, combatido dentro dessa proposta de teoria burocrática. Além disso, temos a questão da posição da teoria burocrática na teoria das organizações, né, que, na verdade, é um terceiro pilar dessa administração clássica ao lado da administração científica, porque, como a gente sabe, essa teoria surgiu em 1909, né, portanto, muito próximo ali do surgimento das primeiras teorias, tanto da administração científica quanto da teoria clássica, né? Então, o foco na eficiência técnica e na estruturação hierárquica, apesar de focar em grandes esquemas da estrutura organizacional em Weber ali, né, na proposta dele, está muito ligado também ao que Fayol e ao que Taylor preconizavam nas teorias mais iniciais, né? Obviamente que olha para a organização como um todo, pensa na estruturação dela como um todo, mas ainda passa por características da teoria clássica e da administração científica de forma bem clara aqui para a gente, tá certo? A nossa referência, obviamente, é o livro de Adalberto Chiavenato. Vocês podem, portanto, ter informações mais detalhadas acerca de tudo que nós conversamos aqui dentro dessa bibliografia do Adalberto Chiavenato. E eu vou disponibilizar para vocês já na sequência também os 2 episódios dos Aspones, para vocês assistirem e tirarem as conclusões sobre as disfunções burocráticas que estão presentes nessa série, tá certo? Espero que tenha gostado dessa aula de hoje e, portanto, nos vemos na próxima. Um abraço.